Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Pessoal de casa, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Então, vamos prosseguir com as nossas reflexões. Metade desta aula eu vou adiantar falar sobre a matéria e na segunda metade da aula nós vamos fazer uma atividade, ok? Bom, para tanto eu solicito que façamos a abertura do Código Penal, voltemos ao artigo 1º. Vamos lá. Artigo 1º. Esse artigo 1º, meus caros, ele é... Vou esperar vocês abrirem. Ok? O vademecum, normalmente, ele tem o vademecum, normalmente, ele tem um índice geral. O índice geral fala onde estão os respectivos códigos dentro dele. No vademecum é sempre bom achar o índice geral, o índice alfabético. A gente tem que dominar o índice das obras, principalmente o índice alfabético. Então vamos lá, artigo 1º do Código Penal. Provavelmente semana que vem eu tire boa parte da aula para ensinar, manusear o código. Ok? Bom, artigo 1º. Vejam aí. O artigo 1º, ele é o mais importante artigo do Código Penal. E ele funciona como um sistema de garantias. Ele é um verdadeiro sistema de garantias individuais. Conseguiu aí? Tá bom. Ele funciona como... Então vai no celular. Um sistema de garantias. Por que um sistema de garantias? Porque ele traz um conjunto principiológico limitador do poder punitivo. O artigo 1º, ele funciona como um sistema de garantias, porque ele traz um conjunto principiológico limitador do poder punitivo. Então, assinalem aí que é o artigo mais importante do Código. Vou pedir a colega, você abriu o primeiro aí? A colega vai ler. Espera aí, só um minuto. Não há crime sem lei. Só essa palavra, sem lei, já é uma garantia principiológica, já é o princípio da legalidade. Então, nessa palavra, sem lei, princípio da legalidade. É a lei que define o crime. Esse é o primeiro princípio. Dando sequência nessa frase aí, não há crime sem lei, vem uma outra palavra, qual? Anterior, outro princípio. Princípio da anterioridade. Ok? Que é o princípio que dá nome ao artigo. Está logo em cima aí. Anterioridade. Então vejam que a lei, ela tem que estabelecer o crime antes da conduta. Ela tem que ser anterior. Em alguns sistemas podem fazer com que a lei volte e pegue a pessoa.
Então, o atual sistema de talibãs no Afeganistão, ele não tem essa garantia. Quando ele assume o poder, eles podem voltar no tempo e pegar condutas das pessoas passadas e puni-las. Com vontade. Então, o princípio, já falei dois, princípio da legalidade, falei princípio da anterioridade. Seguindo, não há lei, não há crime sem lei anterior que essa exigência do crime ser definido é outro princípio. Chama-se taxatividade. Princípio da taxatividade. Então, vejo que nessa frase já foram 3 princípios. Legalidade, anterioridade, taxatividade. O que significa taxatividade? Que a lei, ao definir o crime, tem que fazê-lo com clareza. A lei tem que ser taxativa. Ela não pode buscar equívocos, dúvidas. Somente, à vontade, somente sistemas autoritários, inquisitoriais, se aproveitam de leis confusas. Leis que não usam o princípio da taxatividade. Ou seja, não pode ser dúvida, ela tem que ser clara e objetiva. De tal sorte que todos possam compreendê-la. Mas já adianto para vocês, esse princípio, evidentemente, que não é acatado na nossa legislação. Porque vejam que lá na parte especial, onde começam os crimes, vejam aí, pessoal de casa. Ellen, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Tudo bem? Quando o senhor falou sobre a taxatividade, por exemplo, quando a gente tem na Constituição o artigo 5º, que os direitos e garantias fundamentais, ele não é um rol taxativo, porque não está só dentro do artigo 5º, em outros lugares da Constituição nós vamos encontrar. Já com relação ao direito penal, tudo está dentro do Código Penal, é taxativo, só o que está previsto ali, dentro do Código Penal. Na realidade, a taxatividade penal, ela difere um pouco da taxatividade constitucional. A taxatividade penal, ele exige clareza nos tipos penais. Fácil interpretação, entendeu? Sim, é clareza, mas para além disso, professor, eu queria falar no sentido que é clareza e não é só o que está previsto dentro do código, você não vai buscar em outros lugares, é isso que eu quis dizer. Corretíssimo, exatamente. O raciocínio está perfeito, isso mesmo. Então, nesta curta linha, 3 princípios. Então, veja que o sistema principiológico, ele vai se formando. Vejam a importância desse artigo. E ele prossegue. E talvez uma segunda parte do artigo 1º, tão importante quanto a primeira. Não há pena sem prévia, então há uma anterioridade também, cominação legal. Cominação. Essa palavra cominação, ela diz que a lei é que vai cominar penas. Vejam, o ato de cominar penas é, portanto, um ato do legislativo. E quando o legislativo comina pena,
ela vem numa margem penal, um mínimo e um máximo. Então, guardem bem essa expressão cominar, porque ela está ligada ao legislativo, a um ato do legislador. Pena cominada é a pena abstrata, a pena que está na lei. Então, ela vem para todos. É uma advertência para todos. E essa perspectiva de advertência faz parte da cominação. Vocês, portanto, não podem jamais, em hipótese alguma, falar que o juiz comina pena. Jamais fala. O juiz calcula uma pena. Uma. O juiz fixa uma pena. Então, a relação do juiz com a pena, ela é individualizante, específica, para aquele condenado. E, para tanto, ele pega, ou ele toma a pena cominada. Então, quando eu abro o código e vejo que a pena do homicídio é de 6 a 20, vamos conferir lá no 121, por favor, confiram lá. Vocês vão ver que lá no 121 vem o crime, que é a conduta, a lei definindo a conduta. Logo abaixo vem escrito pena. Vejam que a pena ela vem, por primeiro, na qualidade. Qual é a qualidade? Ou é reclusão ou detenção. E depois vem a quantidade, que é o fator para a dosimetria, para o cálculo do juiz. Então, o juiz não mexe na reclusão, o juiz não mexe na detenção. O legislador é que faz isso. O juiz não mexe nem na quantidade. O juiz está limitado a calcular uma pena dentro dos limites que o legislador estabeleceu. Cominação, então, seria o ato do legislativo. Legislativo, sim, em estabelecer uma pena. Estabelecer a quantidade de tempo, especificamente, ou também a qualidade? Não especificamente, não usa essa palavra. É estabelecer uma pena abstrata, ou seja, dentro de uma margem penal, ou seja, de novo, dentro de um mínimo e um máximo. O legislador ele não tem condição de fixar penas individualizadas. O legislador estabelece pena para todos. Isso é que é cominar. Então, quando o legislador cria um crime, ele pega uma margem penal, ele estabelece o mínimo e estabelece o máximo. Isso chama-se pena abstrata. Por que ela é abstrata? Ela serve para todos, ela é erga omnes. E aí o juiz, quando condena alguém, pega aquela pena abstrata, que seria contra todos, e vai transformá-la numa pena concreta, numa pena erga singulum, para aquele caso. Então, se o homicídio é de 6 a 20 para todo mundo, quando o juiz condena alguém, ele é obrigado a dar a medida da culpabilidade daquele condenado dentro de 6 a 20, estamos 12 anos. Então, ele calcula. Como que ele calcula? Nós vamos aprender mais para frente. É um processo de 3 fases. Mas o que eu quero dizer, guardem bem isso. Por favor, juiz não comina pena. O juiz fixa, calcula.
quem comina pena é o legislativo. Então, o que seria uma pena cominada? É uma pena que vem nos limites de um mínimo ao máximo. Ou seja, é uma pena abstrata, é uma pena geral. Esse artigo 121, 122, 123, do jeito que ele está no Código, ele é para todo mundo. Para mim, para vocês, pessoal aí de casa. Ellen, pode falar? Pois não? Vou abrir o microfone, professor. Eu queria perguntar, nesse caso, não apenas sem prévia combinação legal, quer dizer que o legislador ele já vai ter que ter feito essa combinação abstrata, essa geral. Porque se não existe isso, essa combinação legal, não tem, a gente não tem um crime, bem que não tem pena. Corretíssimo, mais uma vez. Então, o artigo 1º, naquela simplicidade dele, muito bacana. desde que ele fala, ó, o crime ele tem que ser definido. Então, está falando que a conduta tem que estar definida em cima e embaixo vem a pena. É por isso que, quando o legislador quer chamar uma conduta de crime, ele não escreve crime, ele coloca a pena embaixo. No Código Penal, todos os crimes têm escrito pena embaixo. Não tem nenhum crime de 6 a 20 e embaixo está escrito reclusão de 6 a 20. Não. Todos têm essa palavrinha escrita antes. Pena. Caracterizante fundamental do crime é a pena. Talvez seja por isso a própria opção pelo nome do direito penal. Muito embora alguns utilizem direito criminal. Fora do Brasil é muito comum falar direito criminal, aqui no Mercosul. Mas o Brasil fez opção, provavelmente até de forma acertada, pelo direito penal, porque dá a entender que a característica fundamental do crime é a pena. Então, notem bem isso. Uma conduta é crime quando eu vejo que logo abaixo está a respectiva pena. Quem estabelece a pena? O legislador. Pena para quê? Para uma conduta prévia, clara, definida por lei. Repito, vejam esse artigo 1º, ele claramente dá um livro. Dá um livro. Calixto. Pois não? Só rapidamente, a gente pode falar, se eu falar com o juiz, se eu falou que ele calcula, se eu falar que ele aplica, estou falando... Não pode. Tá. Porque aplicar significa executar. E executar é o outro poder do Estado, que é o executivo. Então, quando o juiz fixa a pena, ela está pronta para ser aplicada, executada. O juiz calcula, fixa. Ou, numa terminologia mais técnica, ele faz a dosimetria, que nós vamos aprender a fazer. Certo? Então, ele faz a dosimetria e aquela dosimetria, por favor, confiram o artigo 29. Pois não. Quais que eram os princípios que você fala no artigo? Os princípios? Legalidade, anterioridade, taxatividade. Okay. Esse artigo seria a origem daquela palavra que acho que é tempus regis actum? Não. Tempus regis actum vem abaixo. Certo?
tempus regit actum e locus regit actum vem abaixo aí. 29, estou falando de quê? De cumprir. O artigo 29, vou pedir uma colega, você achou ele aí? Leia, por favor. Leia o artigo 29. Concurso de pessoas. Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Só um minuto. Então, veja. Essa expressão, medida da culpabilidade, não, é que faz e que dá sentido à sentença. Então, a sentença ela vai refletir a medida da culpabilidade das pessoas. Isso. Então, tem 6 pessoas no crime. 6. O juiz vai ter que fixar a pena de um por um. Um por um. Cada um com sua culpabilidade. Ah, mas é a mesma... Bom, não interessa. Um por um. Porque cada um tem direito de recorrer depois. Cada advogado vai conferir. Cada caso tem uma atenuante e uma agravante. Sim. Às vezes tem o menor de 21, que é uma atenuante. Às vezes tem um reincidente, que é uma agravante. Às vezes um é o líder, o outro só obedece. Um ficou no esconderijo, o outro atuou. Um contratou o motoboy foi lá no banco e pegou 4 milhões. Então, são condutas diferentes. Ok? Então, o juiz dá a cada um a medida da culpabilidade. Outra questão importante: culpabilidade é aptidão para receber pena. Somente as pessoas culpáveis recebem pena. Quem não é culpável não recebe pena. Então, de cara, vocês sabem que doente mental não é culpável, porque ele não recebe pena. Menor não é culpável, porque ele não recebe pena. Não se esqueçam disso. Certo? É importante entender isso. Significa que a sentença é para as pessoas culpáveis. O condenado é um culpado. Certo? Meu caro, só um minutinho. Puxa ali só um palmo, por favor, ali, um palmo, por gentileza. Não é a porta. Tá bom. Não, abre um pouco, abre. Aí. Não, é fechar, meu cara. Fecha. Fechar. Aí. Não, abre um pouquinho. Aí tá bom? Beleza. Pois não? O quê? Alzheimer. Depende, porque o artigo 26 fala que a pessoa tem que ser portadora de determinada doença e essa doença deve ter interferido na culpabilidade dele. Incapacitar, né? Isso, para tirar dele a capacidade de entender o que estava fazendo. Então, não é só ter o Alzheimer. Isso, depende do que foi feito, não é? Porque, às vezes, a pessoa com a 26. Às vezes, uma pessoa com Alzheimer, em dado momento, tinha perfeita condição de que estava agredindo alguém. E, em dado momento, não. Vai depender. Tem que
comprovar algum tipo de demência. A relação das doenças mentais são relacionadas, né? Cada uma tem um código. Então, tem que conferir essa relação, que depois a gente vai falar sobre elas, e associá-las ao tipo de crime. Ok? É um conceito biopsicológico. Mas isso é outra discussão. Por enquanto, eu quero entender essa questão de cominar penas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Eu gostaria de, assim, um modo bem leigo, perguntar o seguinte: o combinar pena seria somar outras penas? Não. Cominar penas é atribuir para uma conduta a respectiva sanção penal da espécie pena. Cominar é outra coisa. Cominar é fazer um concurso de penas, que nós vamos estudar nos artigos 69, 70 e 71. Certo? Como chamaria, por exemplo, o roubo e depois a morte? O que seria o caso? Concurso de crimes. Um crime depois o outro. Ok? Como é que é? Não, do jeito que ele falou, ele perguntou. Um crime, um homicídio, um roubo. É um concurso de crimes. Se for matar para roubar, é um crime só com uma pena combinada, tá lá. Ok? Mais alguma pergunta? Podemos prosseguir? Então, esse artigo é muito importante, ele é básico. O outro artigo básico para entender o Código Penal é o 13. Vejam, o 13. Então, o 13 confirma o artigo 1º, vejam aí, falando que aquele crime que deve estar na lei é uma ação. É uma ação cujo resultado será atribuído a quem lhe deu causa. Qual a importância desse artigo 13? É deixar claro, guardem bem, por favor. É deixar claro que o crime que o artigo 1º vai definir é uma ação. E essa ação vai atingir o bem jurídico de uma vítima. Vai ter o alvo, um valor de uma vítima. O que o autor quer atingir? A vida, o patrimônio, quer atingir a dignidade sexual da vítima, a honra, a liberdade. Então, a ação do autor, guardem bem isso aí, a ação do autor, ela é direcionada a algo que pertence à vítima, chamado bem jurídico. É por isso que lá, no artigo 121 em diante, confiram lá, por favor, vejam lá. Lá no artigo 121 em diante, quando começam os crimes, eles são separados por esses alvos. Então, começa lá no 121, os crimes contra a pessoa, que é o alvo do autor. Só que o Código teve o cuidado de dividir, separar a pessoa em objetos jurídicos. Objetos jurídicos. Porque a pessoa,
ela pode ser atingida de diversas formas. O que o autor quer com uma pessoa? Muitas coisas. Matar, ofender a honra, estuprar, trancafiá-la, aleijá-la. O que o autor quer? Então vejam que a pessoa é um bem jurídico tão complexo que, para melhor identificar a ação do autor, os alvos dele foram separados em capítulos. Vejam aí no código. Capítulos. Então, crimes contra a pessoa, título, que é um bem jurídico. O primeiro capítulo fala de quê? Crime contra a vida. Então, o homicídio, pessoal de casa, pessoal da sala, o homicídio é um crime contra o objeto jurídico, vida, e contra o bem jurídico, pessoa. O cárcere privado. Vejo aí no artigo 148. 148, 146, olha aí, por favor. O cárcere privado. O cárcere privado é um crime contra o objeto jurídico, liberdade, e contra o bem jurídico, pessoa. A pessoa é um bem jurídico do título, e o título vai do 121 até o 154. Vejam que no 155 o título muda. Já é outro bem jurídico. Patrimônio. Ok? Então, cada título é um tipo de alvo que o autor quer atingir na vítima. Então, o Código Penal separa os crimes desse jeito. Esses alvos que o autor quer atingir, o direito penal chama tecnicamente de bem jurídico. Bem jurídico. Então, todo crime atinge um bem jurídico. Todo crime atinge um bem jurídico. E por isso que ele tem que ser uma conduta, uma ação. E ele é separado no Código desta forma. Não se esqueçam que o título primeiro, bem jurídico, pessoa. A pessoa é um bem jurídico, protegido. Só que, na pessoa, existem outros alvos que o autor pode atingir. Então, o título primeiro do Código foi dividido em capítulos. E cada capítulo corresponde a um objeto jurídico do bem jurídico pessoa. Certo? Então, veja o artigo 129. O artigo 129 é um capítulo. Não mudou de título. Está no título 1 ainda. Então, continua sendo crime contra a pessoa. Só que a lesão corporal é um crime que atinge o objeto jurídico, integridade física, e continua atingindo o bem jurídico, pessoa.
o homicídio é um crime contra a pessoa. Só que, se eu quiser falar de forma bem técnica, eu tenho que falar que é um crime contra o objeto jurídico, vida, e contra o bem jurídico, pessoa. Ok? Aí eu estou falando de uma forma bem técnica. Calúnia. Então vamos lá no 139 em diante. Vejam aí, pessoal de casa também. Calúnia, caluniar alguém. Difamação. Começa difamação. Né? Começa no 139 em diante, os crimes contra a honra. Calúnia, vejam bem, é um crime contra o objeto jurídico, honra, e o bem jurídico, pessoa. Por quê? Porque eu ainda estou no título primeiro. Enquanto eu estiver no título primeiro, tudo é crime contra a pessoa. É por isso que o latrocínio não vai a júri. Porque eu já fui lá para o título 2, que é crime contra patrimônio. E crime contra patrimônio não vai a júri. Pois não? Não. A pessoa é bem do Estado. Considerada bem do Estado. Não. Ela é considerada protegida pelo Estado. Mas não posso falar que a pessoa é do Estado. Né? É protegida pelo Estado. Mas a pessoa é dela. Entendeu? Quando fala pessoa, aqui que é o bem jurídico, e nesse artigo, por exemplo, a partir de 138, que é calúnia, sim, eu posso praticar calúnia contra uma pessoa jurídica. Se adequa também nesse artigo, ou é só pessoa física? Porque o objeto vai ser, continuando sendo a calúnia, né, a honra, mas pode ser a honra de uma pessoa jurídica. Mas ou não. Eu tenho que conferir na lei essa possibilidade, certo? Quando a lei estabelece, apresenta essa possibilidade, nós não vamos estudar ainda, mas eu tenho que abrir uma discussão mais longa a respeito disso com vocês, certo? Porque envolve aquele tema de pessoa, entendeu? O que seria pessoa, afinal, certo? E que também vai envolver a possibilidade de calúnia contra os mortos. Mas morto é pessoa? Então, esse tipo de discussão quero, né, ampliar mais adiante. A dimensão de pessoa, se ela é inerente a qualquer um. Pois se pessoa é um bem jurídico, eu nem queria tocar nesse assunto agora, mas se a pessoa é um bem jurídico, todos já nascem pessoa com essa proteção? Não sei. Pode ser que sim. A lei pode falar que sim. A lei, na prática. Então, se em determinado contexto, insisto nisto, nem todos conseguem chegar nesse patamar de pessoa. Logo, a pessoa não é algo inerente ao humano. Significa que direitos humanos é exatamente trazer todos para o conceito de pessoa. Pois não? Ainda nessa questão do bem, a pessoa como bem, eu, há muito tempo, não sei mais se é assim, mas teve uma época que na área de... Eu já vou dar a palavra ao pessoal aí de casa, deixa eu só ver a colega.
Vamos lá. Se a gente cometesse na área de trânsito, né? Sim. Se a gente matasse alguém num acidente, Culpa. de acordo com a idade daquela pessoa, da vítima, a gente teria que indenizar. Não, não. Porque eles falavam em idade útil, não sei o quê. Não, já. Certo. Então, quando falar de bem pessoa, no penal, isso vai em consideração a idade da pessoa, a utilidade dela para o Estado ou não? Não. Essa visão tua é bem civilista, né? Direito civil. Era assim, né? Direito civil. De Direito acordo com a civil. idade da pessoa, Se estabelece um nível de indenização às pessoas. Não. Direito penal lida com o autor. A ação do autor. Direito penal, por mais estranho que pareça, é um direito que olha o autor e não a vítima, que é uma das críticas que a gente faz. Eu vou passar para a Sara e depois passo para ela. Sara, pois não. Boa noite, professor. Boa noite. Quando o senhor citou o caso de estupro no Código Penal, eu me recordei, e o senhor também falou que nem todos são considerados pessoas, né? E eu me recordei do caso da Mari Ferrer. E aí que eu queria fazer um paralelo, porque o senhor citou muito no outro semestre o direito penal do inimigo. E aí me surgiu essa dúvida de que, já que o Estado, como o senhor disse em uma aula anterior, ele é naturalmente de direita, capitalista e burguês, você acredita que o estuprador da Mari Ferrer, ele não foi punido justamente pela vítima, uma mulher, ir contra o Estado? Ou seja, fazer parte de uma minoria, enquanto o estuprador é visto como um homem pertencente ao Estado? Ou seja, ele sim é considerado uma pessoa, e enquanto ela não, e por isso, tipo, ela é reprimida pelo Estado? Bom, a questão, meus caros, ela envolve a formulação de um raciocínio, porque eu não gostaria de ensiná-los, ou pelo menos debater com vocês, um direito penal simplesmente manualesco, distoante da realidade. Pessoas são patamares de existência que, em dado momento histórico, ficou muito distante de mulheres, negros, analfabetos, pobres, silvícolas e outros. Essa é a questão. Então, há que se ter muito cuidado quando fala em pessoa, em proteção à pessoa, para conferir, em termos de direito histórico, a amplitude dessa proteção. A gente pode estudar o direito no plano normativo, que é um plano ideal, e manter o estudo dentro do plano ideal, onde tudo é perfeito. Mas acontece que o plano normativo é o plano do dever ser, como as coisas deveriam ser. Então, como as coisas deveriam ser, pessoa é um espaço preenchido e coocupado pelo humano. Mas isso não ocorre dentro da realidade concreta. Então, a tua observação é perfeitamente correta nesse sentido. Mulheres são estupradas, negros são mortos, pobres são expulsos, e assim por diante, sem que haja uma mobilização do Estado em relação a esses seres humanos distanciados da condição de pessoa. Há que se esclarecer isso. Eu não posso estudar um direito distante, divorciado. Então, a tua observação está absolutamente correta.
lentamente, a mulher já vem ocupando esse espaço de pessoa. Uma mobilização difícil, mas ela vem ocupando. Diferentemente de outras categorias de vulneráveis, que lentamente vão também ocupando esse espaço. Certo? Ellen. Calixto, em todo o Código Penal, a partir do artigo 120, salvo me engano, todos os títulos nós vamos chamar de bens jurídicos, então, todos os títulos. E eu vi que ali que tem seção, tem capítulos, ali são os objetos, o senhor falou objetos jurídicos, foi isso que o senhor chamou? Essa questão de objeto jurídico, ela é específica para o título 1. Ah, tá. Porque a pessoa é um bem jurídico muito complexo. Quem consegue ser pessoa perante o direito, veja como esse nível de pessoa tem uma amplitude protetiva. Reflitam. Como é importante ser pessoa? A partir desse próprio leque protetivo que o direito penal abre. Leque esse que não se estende à toa, a todos. Quantas mulheres sentem falta dessa proteção, por exemplo? Travestis, homossexuais. Quantos? Sim. Então, os vulneráveis, eles precisam ainda de um processo histórico de inclusão para chegar à condição de pessoa. Ah, mas todo mundo é pessoa no plano normativo. Lá no plano normativo, lá onde o direito é uma praia de águas azuis, areia branca, com barquinho ao fundo, lá nesse plano normativo, todo mundo é pessoa. Mas lá no plano da realidade fenomênica, as coisas mudam. E é o plano que nós devemos nos preocupar com ele. Calixto, então, apenas no título 1, que a gente vai ter um bem jurídico e um objeto jurídico. Isso. Nos demais, nós vamos ter só bens jurídicos. Exatamente. Isso mesmo. Ok? Alguém quer falar? E, abrindo uma ponte, então eu falei do primeiro, falei do 13, que é o segundo artigo mais importante do Código, o segundo. E, para fechar uma trilogia importante para a teoria do crime, vem a questão, lá na conduta, vamos reprisar. O artigo 1º fala do crime, que tem que estar na lei. O artigo 13 fala que essa lei tem que ser uma conduta. Ok? Tem que ser uma conduta. E o artigo 18 fala que essa conduta... Quem leu o artigo 18 para nós aí? Disse o crime. Sim. Crime doloso. Sim, Doloso. isso mesmo. Doloso com a agente civil resultado ou assumir o risco pelos crimes. Sim. Quando o agente deu a causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Isso. Então, meus caros, se nós fôssemos fazer um resumo da teoria do crime, guardem bem. Artigo 1º, falando que o crime tem que estar na lei. Artigo 13, esse crime é uma conduta. E o artigo 18, falando, essa conduta tem que ser ou dolosa ou culposa.
Ok? Então, dolo e culpa são espécies de conduta. Não tem nada a ver com a modalidade da culpabilidade, é outra coisa. Dolo e culpa são espécies de conduta. A conduta penal só é dolosa ou culposa. Não existe outra. Pois não? Todo crime ele é doloso? A regra é que o crime seja doloso. Se ele for possível também na forma culposa, tem que ter um parágrafo no artigo. Tem que ter. Determinado crime ele é possível na forma culposa. Eu vou lá no artigo, procuro o parágrafo. Tem calúnia culposa? Eu vou lá no artigo, procuro. Não tem. Tem aborto culposo? Vou lá no artigo. Não tem. Muito embora, na realidade concreta, isso exista. Na prática, sim. Sim, o que eu estou falando é que nem todos os crimes da nossa prática concreta se enquadram no Código. E o principal elemento, guardem bem isso, por favor, de identificação do crime é o dolo. Vamos enquadrar uma conduta, vamos. Por onde a gente começa? Dolo. Como assim? Tem um autor em pé, um cadáver caído. Quem olha assim, crime contra a pessoa, crime contra a vida, homicídio. Não. Primeira coisa, qual o dolo do autor? Tem que apurar. Qual é o dolo do autor? O que ele queria? O que aconteceu ali? Ele deu um soco na vítima, ela caiu morta. Então não é homicídio. É lesão corporal seguida de morte. Entendeu? Deu um tiro na nuca dela para levar o celular. É crime contra o patrimônio, é latrocínio. Então, vejam, quando eu acho dois cadáveres, todos dois com um tiro no peito. Podem ficar tranquilos que eu não consigo tipificar nenhuma conduta pelas vítimas. Fique claro, pela vítima eu não tipifico nada. Eu não acho dolo na vítima. O direito penal lida com o autor. Quando vocês forem enquadrar uma conduta, tentem fazer um exercício, quando for fazer prova de OAB, tenta fazer um exercício, se coloquem no lugar do autor, como se fosse um exercício de ficção científica. Tentem enxergar tudo com os olhos do autor. Aí vocês terão muita mais facilidade de enquadrar a conduta. Entenderam? Então não se esqueçam. O dolo é o elemento subjetivo da conduta, primordial para a imputação. Mas por que ele é tão primordial assim? Porque o dolo, na nossa legislação, é tão importante. Porque a nossa teoria de tipificação chama-se teoria finalista. Teoria finalista. Mas que diabo é isso? Teoria finalista fala assim: a gente tipifica, verificando qual é a finalidade buscada pelo autor. Então, pelo dolo,
Eu chego na conduta do autor, chegando na conduta do autor, eu chego no bem jurídico que ele quis atingir. Aí eu vou lá naquela relação, naquele capítulo, acho o artigo e enquadro a conduta. Quando eu sei qual é o dolo do autor, eu já de cara já vou para um bem jurídico do código. Quer dizer, o código que era dessa grossura já ficou agora fininho, porque eu estou dentro de um título. E lá dentro daquele título, algum tipo penal se enquadra perfeitamente na finalidade que o autor queria. Então, repito, não se esqueçam. Para tipificar, comecem pelo dolo. A tipificação é de dentro para fora. A tipificação é de dentro para fora. Ou seja, ela é do elemento subjetivo para o elemento objetivo. Ela começa do que o autor queria para chegar àquele resultado. Tanto é importante, meus caros e o pessoal de casa, o autor dá 4 tiros na vítima. 4. Não consegue atingir nenhum. Qual o objetivo desse autor? Matar, ou seja, matá-la. Então, eu vou lá, crime contra a pessoa, vou no capítulo, crime contra a vida, vou no homicídio. Artigo 121. Mas ele não conseguiu. Aí eu pego aquele artigo, vou combinar C/C, aí eu vou no índice do Código Penal, índice alfabético, guardem esse índice, procuro tentativa, vejo que está no 14, aí combino. Então vejo a finalidade. A vítima não sofreu nada, ainda ficou de longe rindo dele, não interessa, olha o dolo dele, o elemento subjetivo, como vai levá-lo para uma pena de 6 a 20, e que essa pena de 6 a 20 terá uma diminuição, porque a vítima não foi atingida. Mas o dolo dele, vejam vocês, vai ser punido. Diferentemente, por exemplo, do sujeito que vai fazer uma ultrapassagem, né? Faz uma ultrapassagem indevida, vai na contramão, pega o motociclista, mata o motociclista. Meu Deus. Outro cadáver. Quer dizer, aqui tem cadáver, no outro não. Mas naquele que não tem cadáver, o autor vai responder por um crime mais grave. Por quê? Elemento subjetivo. O outro é crime culposo. Imprudência. Imperícia é só profissional, que é a modalidade de culpa mais grave. O culposo, no caso, que está com cadáver. Isto. Não era um objeto. Então, veja, às vezes tem um acidente bárbaro ali, bárbaro, faz a ocorrência, o sujeito pode ir para a delegacia, às vezes não vai para a delegacia, é ouvido, é liberado. Porque é culpa. E se a pessoa do acidente, uma morre e a outra fica com a cabeça ruim? Tipo assim, não raciocínio direito. Mesma coisa. A nossa legislação trata o crime culposo com desdém. A nossa legislação vai no dolo assim com toda a potência punitiva, mas quando é crime culposo, crime culposo no trânsito, de 2 a 4.
E o homicídio? 6-20. Homicídio culposo no trânsito, 4. Se é de bicicleta, está descendo a JK embalado ali, olhou para o lado para mexer, quando vê, pá, uma senhora que estava atravessando, ela cai de cabeça no chão, sangue no asfalto, morreu na hora, neto chorando, filho chorando, pena de 1-3. 1-3. Menor que furto. Menor que furto. E o cadáver é lá, do mesmo jeito. E na tentativa de homicídio não tem cadáver. E leva o cara para o cárcere. Por que eu estou considerando isso? Para vocês terem a dimensão de como o dolo é importante no crime. Aí ele é importante, a defesa. Na hora de tipificar, eu vou discutir esse troço aí. Professor, Pois não? era isso que eu queria falar. Por exemplo, eu tenho um cliente, aí ele deu os tiros com a intenção de matar, por exemplo, né? Mas ele vai falar que ele não vai mencionar de forma alguma que a intenção era matar. Porque aí a questão da finalidade pode mudar para outro lugar. A questão, é claro que vai ser discutível, vão ter que provar e tudo, vai envolver várias coisas. Mas aí ele não vai falar que a intenção dela, a finalidade era matar a pessoa. Nós vamos buscar uma finalidade para tipificar de outra forma. Tentar, né? Mas nesse caso, a defesa vai ter muito trabalho, né? Dá 5 tiros, fala, não queria matar. Queria passar um susto, professor. Não sei se tem esse enquadramento no Código Penal, não sei. Não estou falando que os advogados não façam isso. Eles fazem. Mas convenhamos, isso se torna bem mais difícil. Mas, ok? Professor, pois não? Seria, então, esse caso que a gente estava comentando no trânsito, se uma pessoa quiser matar a outra, tiver a intenção de fazer de tal forma que esse crime seja no trânsito, ela receberia uma pena melhor. Sim, eu não sei se você estava aqui quando eu dei exemplo da jovem que termina com o namorado para fazer, por exemplo, direito aqui. Ele fala com ela assim, a faculdade ou eu? Ela, tchau. E ele fica 1 ano vigiando ela aqui. 1 ano. Então ele já percebe que ela sai daqui, ele sabe em qual trailer ela gosta de ir. Ele fica planejando. Verídico? Verídico? Não, estou dando um. Já teve um caso parecido. Aí ele aproveita um dia que ela está sozinha atravessando a rua, que normalmente ela vem com um colega, mas nesse dia ela atravessa sozinha, ele liga o celular e vem no carro. Acelera e mata ela atropelada. Ele usa isso aqui como... Ele mesmo para o carro. Estava no celular. Não vi. Mostra o celular. Ele mesmo para. Entendeu? Ainda tenta prestar socorro. Isso. Cria uma situação. Se ele não falou aquilo para ninguém, não tem nada que faça com que o dolo dele venha à tona, não tem jeito de abrir a cabeça dele e ver lá dentro. Ele vai passar despercebido no dolo. Ok? Impressionante. Não brinquei com vocês, acho que abriu até um espaço de discussão aqui na jovem, com 22 anos, que se apaixona, coisas do amor, por um senhor de 86, ela com 22 e ele com 86. É claro que ele é dono de algumas indústrias, mas o amor não olha essas coisas, certo? O amor... Então ela se casa com ele e ela tenta, a cada noite, submetê-lo a uma
uma jornada sexual exaustiva, Mas ele infarta. para ele infartar, entendeu? E não é que 3 meses depois o cara infarta e ela morre, e ele morre. Pergunta. Olha outro princípio do direito penal. Teve dolo, sim, mas tem uma tese da defesa muito importante, que o dolo, ele se caracteriza, assim como a culpa se caracteriza pela previsibilidade, tem que ser algo previsível, não há culpa sem algo previsível, por isso que tem que ter cuidado. O dolo se caracteriza pelo domínio do fato. O dolo é caracterizado pelo domínio. O autor é quem tem o domínio do fato. Eu pergunto, essa mulher, ela tinha o domínio do fato? Não. O cara podia morrer, como não podia morrer? Ela não podia prever, né? Exato. Mas ela Ela tentou. Ele podia morrer e ele podia não morrer. Ele estava meio consciente. Então, Não, ela estava consciente. Ela provocou. ele estava consciente que ele poderia ser submetido. Aí eu não entrei no meu exemplo aqui, eu não entrei nesses detalhes. O que eu quero dizer é o seguinte, que o dolo, autor, é quem tem o domínio do fato. Quem decide. É agora, vai acontecer tal. Por isso que há crimes que têm autoria intelectual. O cara está em outra cidade. E vai responder por um crime, o cara está em Divinópolis, vai responder por um crime que aconteceu em BH. Ele liga para o cara, paga, cara, ó, te dou metade, vai lá, dá um tiro na cabeça. Volta aqui que eu te dou a outra metade. Ele tem o domínio? Tem. Autor. 2 autores. Um intelectual e o outro executor. O intelectual ainda tem uma pena maior. Elemento subjetivo. O elemento subjetivo dele é pior, mais grave. Planejou, né? Planejou. Entendeu? Então, guardem bem o seguinte. A nossa legislação dá especial ênfase ao dolo. Eu quero que vocês guardem 3 artigos na teoria do crime. Vocês podem esquecer tudo. Mas esses 3 eu quero que vocês guardem. O primeiro, crime tem que estar na lei. O 13, a lei fala de conduta. E o 18, essa conduta tem que ser ou dolosa ou culposa. Guardem esses 3 artigos. Para concurso, para tudo, dominem esses 3 artigos. A parte geral tem 120. Deem uma lida nesses 3. Podemos prosseguir? Podemos? Então, o dolo, normalmente, ele avança contra... O pessoal aí de casa quer fazer alguma pergunta? Posso prosseguir? Ô, professor, voltando no caso da jovem com o dono das indústrias lá que o senhor disse. Sei. Se, por exemplo, eles, né, tendo as relações sexuais, ele lá eu posso passar mal, então ele também tinha ciência, vamos dizer assim, os 2. Se ela tivesse, por exemplo, envenenando ele, por exemplo, sem ele saber, por exemplo, aí só ela teria domínio do fato, né? Por exemplo. Teria, isso mesmo, porque o veneno fatalmente ele tem data para acontecer. E essa parada cardíaca, ela é incerta. Poderia acontecer ou não. Certo? Então, o veneno ele tem data certa. A intenção do conta, não? Não, intenção é outra coisa. Não se usa essa palavra
no direito penal, eu já expliquei. Fala dolo. Em vez de você falar intenção, você fala dolo. É a mesma coisa. Para começo de conversa, mas a intenção é um segundo elemento subjetivo. Não é o primeiro, é o segundo. Está nos crimes com o fim de. Certo? Então, sequestrar alguém com o fim de... Então, é isso aí que é a intenção. O fim de. Dolo de sequestrar é onde os teóricos do direito penal chamam de dolo específico. A nossa legislação, quando fala dolo específico, na realidade são dois elementos subjetivos. O dolo e aquilo que vai dar especificidade para ele é que é a intenção. Isso que eu já falei com vocês e peço que jamais se esqueçam. Todo crime intencional é doloso, mas nem todo doloso é intencional. Matar alguém não é intencional, é só doloso. Porque o dolo mais intenção tem que ter com o fim de. Todo crime que tem essa expressão com o fim de é doloso e intencional. E a nossa legislação fala dolo específico, que é uma terminologia não muito técnica, porque não é um dolo. São dois elementos subjetivos. O dolo com uma especificidade intencional. Os crimes com dolo, para finalizar, os crimes com dolo mais intenção, anotem, são chamados crimes de tendência. Crime de tendência é aquele que, além do dolo, tem um segundo elemento subjetivo. Crime de tendência. Um clássico, vou falar para vocês um crime com 3 elementos subjetivos. Achem aí, por favor, pessoal de casa também, o estupro corretivo. Não é coletivo, não. Estupro corretivo. Corretivo, de correção. Não, eu quero que você ache. Olha no celular aí que já fala corretivo. Se acostumem a pesquisar. O estupro corretivo, pessoal de casa, tem qual artigo? 226. Vejam como é esse crime. Vejam. Esse crime, o autor. Dolo de constranger a mulher. Então, esse é o dolo. Não estou acreditando que isso aqui está escrito na lei, não, professor Calixto. Acredito. Então, ele dolo de constranger a mulher, ou a vítima. E aí vem o segundo elemento subjetivo, libido, não é? Satisfazer a libido. E aí vem um terceiro elemento, com o fim de corrigi-la na opção sexual. Então, o cara vai estuprar a pessoa porque ela é homossexual, porque ela é travesti. Vejam vocês. Com o fim de corrigi-la na sua opção sexual. Então, esse crime, ele tem 3, o dolo e 2 intenções. Primeira intenção, ter o prazer, satisfazer a libido, e depois querer corrigir aquela vítima na prática sexual dela. É um crime medieval, né? Como na Idade Média. Não, outra coisa. Justiça com as próprias mãos é 345. Justiça com as próprias mãos, meus caros, presta atenção, é quando a pessoa tem uma pretensão legítima. O que ele quer é lícito, só que ele não quer buscar a justiça, então ele quer fazer, então você me deve, estou vendo você andando para lá de carro, não sei o que, eu te paro
Te domino, te tomo o seu relógio. Entendeu? Tomo o seu celular. Quer dizer, você me deve, a minha pretensão é legítima. Só que eu deixo de usar as vias de direito e vou partir para as vias de fato, que resulta em violência. Muito bem. Dito isso... Calixto, Pois não? o crime intencional é que consta no enquadramento com a intenção de ou para... Os crimes intencionais é o que eu chamei, e que o direito penal chama de tendência. Ok? Desculpa, eu queria perguntar diferente, professor. Então, o crime de tendência é aqueles que vão estar no enquadramento com a intenção de, para, são esses. Isso mesmo, com o fim de, com o objetivo de, exatamente. Corretíssimo. Ok? Vamos fazer uma atividadezinha? Vamos? Podemos? Sim. Vou jogar lá no grupo, pode ser? Tem opção, professor Calixto? Você falou podemos? Bom, se não quiser, não faça. Eu vou explicar. O grupo eu liberei o link. O link está liberado. Bom, vocês devem... deixa eu achar aqui. Vou mandar uma atividade aí para vocês, lá no Crepúsculo. Mandei agora. Abram aí. Quem não conseguiu abrir, tenta mandar para o colega. Sejam amigos, dividam as coisas. Mandem para o grupo da sala. O pessoal da sala aí conseguiu abrir? O meu não está abrindo, professor. Não sei se algum outro colega. O link. Mandei. Primeira parcial. Alguém da sala aí de casa conseguiu abrir? Eu consegui, professor. Manda para os colegas, por favor. Pronto? Abriram? Abriu? Quem não conseguiu abrir? Mas ele tem que entrar no grupo da sala, né? Ah, ok. Então envia para ela também. Podemos discutir essa atividade? Vamos ver essa atividade. Essa atividade é o seguinte, vamos lá. Três questões. Primeiro, por que o artigo 1º do Código Penal pode ser considerado um sistema de garantias? Por quê? Segunda questão. Qual a importância do artigo 13 do Código Penal para a teoria do crime e da ação? Segundo. Terceiro, qual a função do dolo na teoria do crime? Ele pode ser interpretado como intenção? Três questões. 1000 pontos. Então, vou falar o seguinte. Pessoal de casa, está me ouvindo? Sim. Então, vejam bem. Vejam vocês que acabamos de discutir isso agora mesmo. Quero que façam. Duas observações.
Primeiro, quem não quiser fazer, não faça. Porque semana que vem eu aplico outra. A outra vai ser um pouco mais complexa, evidentemente. Mas, não, eu fui tomado de surpresa, então eu prefiro fazer semana que vem. Não tem problema, não. Eu estava brincando, professor Carlos, que eu não falei com uma opção, viu? Claro, claro. Mas é normal isso. Eu entendi perfeitamente. Ok? Então, quem acha, não, eu vou deixar para fazer semana que vem. Tudo bem, faça. E quem for fazer hoje, pode me entregar até amanhã, às 22 horas. Até amanhã. Tem uma hoje. Né? Então, vocês podem me entregar até amanhã. Ah, mas aí vocês vão falar. Vejam as questões aí. Todas elas têm um mínimo de linha. 10. O que quer dizer? Primeiro, vocês têm que explicar o termo que está em debate. Então, eu vou explicar lá no artigo 1º cada princípio, e aí depois vou concluir. Como que eu junto tudo para ser um sistema de proteção? A segunda, eu explico o artigo 13, que ele fala de quê? Para depois responder. Então, antes de eu responder diretamente, uma técnica que vocês devem usar é ir explicando os termos. Vai explicando. Quando vê, vocês já escreveram 8, 10 linhas assim. Da mesma forma, a terceira, quero saber do dolo. Você vai explicar o que é dolo. Entendeu? Então, são 3 questões muito simples que nós vamos começar a fazer agora. Eu vou parar a aula para vocês começarem a fazer. Podem consultar? Sim. O que quiserem. Eu posso consultar na internet? Fique à vontade. Posso consultar anotações de caderno? Fique à vontade. Essa aula vai ser gravada? Vai. Mas quer dizer que de madrugada eu posso consultar a aula? Pode. Só essa é a primeira observação. A segunda. Professor, então vou tirar 10 fácil nessa questão aí, nessa. Você só não vai tirar 10 se ficar reproduzindo na questão tudo que eu falo. Se você reproduzir na questão tudo que eu falo, eu posso dar até 9, qualquer coisa, mas 10 eu não dou. Mas por que não? Porque o que vocês têm para pesquisar diante de vocês? Tudo. Tudo. Vocês têm toda uma internet, tem livros aí. Então, eu quero que vocês acrescentem alguma coisinha. Não fiquem respondendo apenas repetindo o que eu falei. Vão usar o que eu falei? Claro. Coloca o que eu falei, 80%, 85%. Mas, poxa, não é possível que na pesquisa de vocês não vão trazer alguma coisa assim diferente? Um outro dado que a doutrina de vocês tem? Isso. Exato. O pessoal de casa entendeu? Entendeu? Sim, professor. Sim, professor. Nós entendemos. O negócio é o seguinte. Quem quiser fazer, faça. Eu já vou dar nota. E vocês viram que é uma grande oportunidade para tirar uma boa nota. Eu não estou muito seguro para fazer, não sei o que, eu vou fazer semana que vem. Não tem problema. Pode fazer também. Que hora que nós podemos começar a fazer? Agora. Eu posso sair da sala para começar a fazer? Pode. Eu vou ficar aqui com a turma, nós vamos começar a fazer. Mas o pessoal de casa quiser sair para começar a fazer, começar a pesquisar, fique à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Amanhã às 22 horas. Você entrega pelo link. O próprio link, quando você
digita nele, ele já vai para mim. Aí eu corrijo, a nota já vai para você. Amanhã mesmo de noite a nota já está chegando. Então quem pode consultar? Consulta. Internet, o que quiser. Não, professor, eu passei uma raiva fazendo isso, porque até umas 3 da manhã a internet tinha caído. Pessoal de casa, alguém alguma dúvida? Pessoal de casa. Sem dúvidas, professor. Sem dúvida. Fiquem à vontade, façam com calma. Ok? Usem as nossas falas, mas confiem na pesquisa de vocês também. Acrescente alguma coisa. Tá bom? Podem fazer. Podem começar. Alisson, fica à vontade. Fale. Professor, é só uma sugestão aí. Nós vamos fazer esse trabalho e para quem quiser fazer o outro também, vai poder participar do outro. Mas nesse eu já vou lançar a nota. Se alguém fizer o outro, quiser fazer o outro também, aí eu vou ver como que eu faço, né? Se eu posso aproveitar como eventual participação. Mas quem fizer isso, eu já vou lançar a nota. Sim. Entendeu? Ótimo. Obrigado. Bruna. Professor, boa noite. Bruna? Tem essa parcial hoje? Professor, está me escutando? Sim. Tem essa parcial hoje? Vai ter uma semana que vem? Como é que é? Não, semana que vem é para quem não quiser fazer hoje. Ah, não. Então tá. Então, obrigada. Se quiser fazer hoje, faça. Se não quiser deixar para semana que vem, fica à vontade. Tá bom? Então pode pegar e fazer em casa, né? Está precisando melhor, tá? Sabe? Porque pelo celular fica complicado. Para que se quer assim? Melhor fazer aqui, que você tem aí para fazer pergunta, porque É para utilizar ele e também é para utilizar pesquisa, né? Acho que é mais fácil. Vou te mandar Que tal merendar primeiro, né? Merendar, encher a barriga, para depois pensar, né? Deixem aí, toma um café, bebe uma água. Madrugada inteira, isso aí é coisa de 40 minutos. Eu quase entro no meu notebook, eu falei, vou levar o notebook. Mas... Professor, eu não tenho muita prática assim, não. Se bem que não tem coisa, não tem uma aula para isso. Tenho certeza que quem fizer vai praticamente fechar essas questões. Aqui mesmo.